A agropecuária é responsável por alimentar toda a população global. Apesar de ser tão essencial, ela vive o mesmo conflito de outros segmentos produtivos, a agressão ao meio ambiente. A boa notícia é que há muitos produtores que pretendem reverter esse prejuízo à natureza de forma inteligente. Um dos métodos é a agricultura regenerativa. Uma série de 2 entrevistas nos programas de hoje e de amanhã vão discutir medidas importantes e revolucionárias que essa modalidade pretende implementar para salvar o nosso planeta. Hoje vamos conversar com a Adriana Brondani, que é bióloga, mestre e doutora em Bioquímica e Biologia Molecular e atualmente é diretora de Comunicação e Assuntos Científicos da GropLife Brasil, uma instituição que auxilia no desenvolvimento da agricultura regenerativa. A Adriana vai nos ajudar a começar a entender melhor esse assunto. Boa noite, Adriana. Bem-vinda ao Revista. Boa noite, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Para nós também recebê-la, viu? Adriana, quais são as diferenças entre a agricultura tradicional e a regenerativa? Quando a gente fala da agricultura regenerativa, nós temos um olhar muito mais preocupado com a questão da conservação. Então, a diferença básica é que, enquanto a agricultura convencional tem um enfoque muito grande na produtividade, a agricultura regenerativa ela tem uma preocupação maior com uma produção, com, ao mesmo tempo, uma sustentabilidade dessa produção, ou seja, o máximo de conservação de um grande substrato tão importante para a agricultura como o solo. Então, uma preocupação muito grande com estratégias de conservação. E, obviamente, isso acaba trazendo uma série de benefícios de produtividade, mas não é o principal foco da agricultura regenerativa. A gente acaba ganhando como melhores práticas em que nós estamos prestando muito mais atenção no solo convencional. Legal, já vejo aí, inclusive, uma produção mais rica em nutrientes também para o consumidor. Se eu estiver errada, você me corrija. Agora, 2 pilares relevantes da agricultura regenerativa são buscar alternativas para as monoculturas, né? E buscar alternativas também para o uso irresponsável de agrotóxicos. Como mudar essas 2 questões pode ajudar a preservar o meio ambiente? Quando nós falamos em conservação de um modo geral, que é um pilar extremamente importante da agricultura regenerativa, nós estamos imaginando essa conservação e eu estou enfatizando o solo. E esse solo é rico em muitos nutrientes, rico em micro-organismos. Então, um princípio importante aqui é que a gente adote práticas que a gente consiga dar o máximo de conservação desse solo, em que ele preserve nutrientes, preserve os níveis de água que nós tanto precisamos e, ao mesmo tempo, tenhamos o máximo de benefícios no cultivo. Então, eu tenho condições de que as plantas se desenvolvam com maior eficiência, com mais nutrientes. E aí você mencionou a questão de monoculturas, de uma diminuição das monoculturas. Há uma tendência, obviamente, na agricultura regenerativa, de uma cultura combinada. Então, nós utilizamos, além de alternância de culturas, utilizamos sistemas combinados. Com isso, nós tornamos o sistema mais fortalecido, o sistema mais conservado. Essa é uma prática muito comum. Na questão de redução de insumos, de um modo geral, aí como um todo, um pacote completo, não é? Você ressalta a questão dos defensivos químicos, uma redução, uma otimização, porque nós queremos preservar ao máximo. Então, tudo que possa causar um impacto sobre o sistema, ele deve ser preconizado, se preconiza que a gente utilize o mínimo possível. Então, há realmente uma redução no uso de todos os insumos de um modo geral, incluindo os agrotóxicos. Sim. Agora, Adriana, outro conceito importante dentro dessa modalidade agrícola é a agrofloresta, né? Pode nos explicar aí o que significa? Quando a gente menciona essa questão de integração de sistemas de produção, a agrofloresta é um exemplo muito importante e ela tem benefícios muito grandes, ou seja, eu estou cultivando um sistema agrícola, eu posso estar cultivando milho, eu posso estar cultivando hortaliças e ao mesmo tempo eu estou cultivando florestas. Então nós vamos criando um sistema combinado, isso gera
sombra, no caso, se eu estiver trazendo animais também para essa cultura, falando de uma agropecuária, lavoura e pecuária, por exemplo, se eu estrago culturas, como eu mencionei, milho e algumas frutas ou até mesmo hortaliças, eu vou criar de condições favoráveis, como sombra, como condições fisiológicas para essa planta se desenvolver, não é? Que nós não teríamos num sistema não tão integrado como esse. Esse é um exemplo importante. Certo. E de que forma a agricultura regenerativa pode ajudar a preservar ou até revitalizar a biodiversidade de um determinado local? Se nós imaginarmos que quando nós preservamos o solo, como nós fazemos aqui no Brasil, utilizamos o plantio direto, que é um sistema onde a gente não faz tanta movimentação desse solo, nós já preservamos a biodiversidade do próprio solo. No momento que nós aumentamos a produtividade, utilizando esses sistemas integrados, ou até mesmo pelo próprio plantio direto, nós usamos menos terra. Usando menos terra, nós precisamos, com isso, desmatar menos, nós temos aí uma preservação de áreas, então isso impacta tanto numa biodiversidade em que eu estou preservando, não é a biodiversidade do florestal, os sistemas como um todo, como a biodiversidade do um sistema de agricultura regenerativa, ele preconiza essa conservação, ele valoriza ao máximo essa conservação do sistema. Legal. Adriana, muito obrigada, viu, pelas suas informações aqui, por esclarecer tanta coisa para a gente. Um abraço para você, tudo de bom. Muito obrigada, eu que agradeço. Ficamos à disposição na CropLife para outras dúvidas aí em relação aos temas. Certo, muito obrigada. Tchau, tchau.